fim da linha para o Zubeldia. Parte da torcida está feliz da vida, porque não queria mais o Zubeldia no comando do São Paulo, inclusive organizada, a principal organizada do São Paulo. Mas agora o futuro é incerto. O que será? O que vem por aí? Enfim. Bom, o que vem por aí, provavelmente é a volta do Hernan Crespo. Detalhes finais. Eu costumo dizer que quando essa direção do São Paulo, e agora a gente já conhece 4 anos e pouco de direção, como ela opera. Opera, aliás, é um verbo interessante nesse sentido. Quando tem uma nota oficial da saída de um técnico, já tem outro técnico encatilhado, encaminhado, acertado e tudo mais. Eu acho que eu vou fazer um pouco... Se eu falar demais, vocês me interrompam, por favor, e acrescentem. Fiquem à vontade, façam o que quiser, continuem fazendo. Fazer um pouco dessa cronologia do jogo do Vasco até esse anúncio oficial, né? Na manhã da segunda-feira, há pouco esse anúncio oficial. O que aconteceu depois do jogo com o Vasco? Eu, Tironi, até trazíamos aqui na sexta uma impressão um pouco diferente de tudo que havia até então na era Zubeldia no São Paulo, né? Um jogo diferente, o pior jogo, a pior reação do time, a reação mais acanhada do técnico durante e na entrevista coletiva. Aquilo lá nos deu um sinal, nos dava um sinal de que algo tinha chegado, talvez no limite, né? Limite porque o Zubeldia vinha sendo, objeto de um... Assim, sempre falava, a gente usava palavras um pouco diferentes ali, mas uma espécie de uma perseguição, linchamento por parte de boa parte da imprensa, da torcida do São Paulo. Então, era uma questão de relação de desgaste muito grande, mas que ele e boa parte do time parecia resistir, né, a tudo aquilo que cercava o ambiente e tudo mais. Naquele dia, naquele jogo, parecia que a resistência tinha acabado, né? Dele, da parte dos jogadores, principais jogadores e tudo mais. Por isso que a gente trouxe aqui na sexta algo diferente no ar. E aí, ainda no vestiário, não no vestiário, na salinha, né? No Morumbi tem o vestiário e tem a salinha do treinador, em que ele se reúne com os dirigentes pós-jogo, desde a época do Tele, aliás. E ali mesmo no Morumbi, antes de ir embora, o Zubeldia comunicou aos dirigentes do São Paulo que entendia que não conseguiria mais erguer o time, fazer com que o time reagisse, fazer com que o time... para aquilo lá, aquilo que ele tinha visto ali, a falta de reação do time para ele foi o limite. No primeiro momento, a direção do São Paulo, até porque, aí eu vou fazer um parênteses, a direção do São Paulo, o presidente do São Paulo, eles não têm, ou eles não tinham, né? Por isso essa questão do Vessone, você falou, do detalhe da nota comum acordo, a direção do São Paulo não tinha estofo moral, dinheiro e capacidade para demitir o Zubeldia. Nem moral, o presidente vai para o final da Champions, o diretor tira férias, os jogadores estão todos machucados, os principais, e não tinha dinheiro para fazer uma rescisão. Então, quando o Zubeldia toma a frente, facilita a decisão, a direção do São Paulo pega a isca, né? Talvez seja, então, já que o técnico colocou que o fim da linha para ele chegou, vamos trabalhar em cima dessa nova informação. Então, na real, desde quinta de madrugada para sexta, quando a gente estava aqui no G4 de sexta, o Zubeldia não era mais técnico no São Paulo. E a partir daí o São Paulo foi encaminhando a rescisão dele e a substituição para o novo treinador. Insisto, quando sai a nota com essa direção, o novo treinador já está encaminhado. E aí, apenas um ritual, né, foi acompanhado nessas últimas horas para o anúncio da saída do técnico, que passou... Teve a façanha de passar mais de um ano no comando do São Paulo, que é raro, né? O São Paulo recente, pouco mais de um ano e 2 meses. E aí tem uma curiosidade, né? O aproveitamento dele é muito parecido com o dos outros treinadores que passaram pelo São Paulo na era Casares. Com uma diferença, eu acho, entre ele e os outros. Foi ele quem encarou a era Fidic. O que quer dizer isso? É ele que encarou uma época em que o São Paulo não está investindo no seu time de futebol, ou investindo pouco.
menos do que o início da era Casares, quando ele troca o Diniz pelo Crespo. É bem interessante, porque o Crespo inaugura e talvez esteja voltando agora. De ano a ano, o São Paulo foi incrementando o seu investimento no futebol, mesmo a duras penas, mesmo sem o poder do Palmeiras, do Flamengo e do Botafogo. Mas do ano passado para cá, justamente meses depois da chegada do Zubeldia, ele faz esse plano de retração e que o técnico topa. E o técnico do São Paulo, além de topar, eu acho que ele foi de uma resignação, de uma postura exemplar nesse ano. A ponto de não delegar responsabilidades, não eleger 1000 desculpas. Era até uma coisa estranha as entrevistas. Meus jogadores são machucados, eu não tenho jogador. Ele nunca falou nesses termos e foi aguentando, até não aguentar mais. Eu nunca vi um treinador não pedir reforço assim. Aliás, eu nunca vi. É a primeira vez na minha vida que eu nunca vi. Dando a mão à palmatória, até você fez um comentário muito pertinente na sexta-feira, você pegou e falou, e se ele largar? E se ele não aguentar mais? Desse tema aí, me veio isso na cabeça. Peraí, esse cara passou por vários grandes clubes, tem a sua trajetória no futebol, tá com essa encheção de saco, por que ele não pode, numa dessa, pedir para sair? Exatamente. E ele já tinha pedido. Então o Versoni estava na pista certa na sexta-feira. Saiu o Zubeldia, é mais ou menos agora, como o Massini gosta de fazer as analogias, como tirar o sofá da sala. Você falou do presidente da Independente, no seu manifesto ele pede a saída do Casares, diretor do Belmonte, Casares, não, né? Do Belmonte. Do diretores, todos, tal, não sei o quê, contratação de 4 jogadores, não vai acontecer isso. Então sai o Zubeldia. Eu acho que a saída do Zubeldia, Tironi, e é possível, provável, chegada do Crespo, ela tem um elemento importante nesse momento em que o time vive, o clube vive. Possivelmente resgatar a coesão entre os torcedores do São Paulo. Isso tem um peso muito grande para um time que luta contra o rebaixamento. Uma torcida dividida, e eu não estou discutindo a capacidade do Crespo e do Zubeldia, aliás, são técnicos que só têm em comum o fato de serem argentinos, né? São técnicos bem diferentes, perfis diferentes de pessoas e tudo mais, mas o Crespo talvez tenha a possibilidade de resgatar a coesão da torcida do São Paulo. Eu não tenho expectativa do que o Crespo faça mais com os mesmos jogadores, tenha elucubrações, mas ele pode ter o que o Zubeldia não teve, os principais jogadores de volta e a torcida inteira remando para o mesmo lado. Só isso que pode acontecer.